Acompanhar. Pessoal, vamos falar sobre violência agora, casos de violência, infelizmente, contra a mulher. Primeiro, atualizar o caso Vitória. A polícia encontrou sangue na casa do principal suspeito de envolvimento na morte da adolescente. Informação da Folha, do Diego Alejandro e do Paulo Eduardo Dias. A Polícia Civil encontrou manchas de sangue no caso do principal suspeito de envolvimento na morte da adolescente, Vitória Souza. Os investigadores agora analisam se o local foi usado como cativeiro da jovem. A Vitória foi encontrada morta em Cajamar, na Grande São Paulo. Teve o corpo encontrado no último dia 5, depois de ficar desaparecido, né? Foi desde o dia 26 de fevereiro. O dono da casa onde o sangue foi encontrado é Michael Antônio Sales dos Santos. Ele está preso temporariamente. A investigação também encontrou material genético em uma pá e uma enxada encontradas perto do local onde foi encontrado o corpo da Vitória. Procurada, a defesa do suspeito disse que aguarda ter acesso ao processo na íntegra para se pronunciar. As ferramentas pertencem ao padrasto de Michael, que prestou depoimento. Ele disse que a pá e a enxada haviam sumido há cerca de 15 dias e que antes do crime achava que elas tinham sido roubadas por um funcionário. A polícia agora vai fazer testes para analisar se o material genético e o sangue são de Vitória. O processo demora de 30 a 40 dias para ficar pronto. O mesmo está sendo feito para identificar o sangue encontrado no porta-malas do carro de Michael, um Corolla prata. Dos 3 carros apreendidos desde o início das investigações, outros 2 também já foram, né? O Corolla é o único onde sangue foi encontrado. Outras provas também ajudam a suspeita sobre Michael, né? Contribuem para isso. A mulher dele, por exemplo, desmentiu que ele tinha dormido com ela na noite em que Vitória foi raptada. A localização do celular de Michael também aponta que ele esteve perto da adolescente, segundo o delegado Luiz Carlos do Carmo. Os policiais dizem que gritos e movimentações foram registrados. Isso tudo estranho, né? A localidade foram ouvidos na casa do suspeito. Testemunhas teriam sido ameaçadas por ele durante a investigação da polícia, segundo disse Carmo em entrevista coletiva. Isso torna, então, Michael o principal suspeito, mas não o único, segundo o delegado. Outras 2 pessoas também são investigadas. A Polícia Civil já pediu a prisão dos 3, mas a Justiça só permitiu a de Michael, que é o principal suspeito até agora, o único preso. A Samira Bueno, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, está aqui conosco. Samira, sempre é um prazer recebê-la. Bem-vinda, boa noite. Falar de situações complicadas, né? Violência contra a mulher, no caso, uma adolescente. E esse caso ainda com alguns enigmas a serem revelados, né? Mas um caso brutal de violência, um feminicídio registrado na Grande São Paulo. Mais um, né, Samira? Bem-vinda, uma boa noite. Não estou ouvindo, Samira, não sei se seu áudio está desativado. Não, ainda não estou te ouvindo. Vamos tentar mais uma vez. Deixa eu ver. Não, né? A gente vai tentar restabelecer o canal de comunicação com a Samira. De qualquer maneira, Cocho, é mais um caso de violência na Grande São Paulo, em São Paulo, feminicídio, né? E a polícia encontrando alguns indícios importantes, que é claro, a gente tem que aguardar o resultado da perícia, né? Raquel, Cocho, você que nos acompanha, porque demora de 30 a 40 dias. Mas enfim, encontraram material genético no carro, agora encontram essa pá, o cerco vai sendo fechado, né, Coach? Esse caso é bem complicado. Eu me lembro que quando saiu a notícia a primeira vez, nós comentamos aqui que a polícia estava se precipitando, já dizendo que pode ter acontecido, falaram até em participação de PCC no crime e tal. E agora, cada dia tem uma novidade. O que eu gostaria de perguntar para a professora Samira, se a gente conseguir voltar com ela, é por que está crescendo tanto a violência contra a mulher? Né? O Brasil é um país violento, morre gente de todo jeito, de todas as idades e tal. Mas nos tempos para cá é impressionante como a violência se concentra nas mulheres, muitas vezes mulheres, na maioria das vezes, mulheres jovens. Né? Nós temos hoje, além desse caso da Vitória, que ele não está resolvido, o caso de uma adolescente morta em Minas Gerais e que foi enterrada na casa com uma laje de concreto. Quer dizer, são requintes de crueldade inimagináveis, sabe? E sempre as vítimas, sempre, quase sempre, são as mulheres. Né? Por que está acontecendo isso? Por que essa onda de feminicídios, de crimes violentos contra as mulheres? Se a gente conseguir falar com a família, seria ótimo. Eu queria entender.
Ela está reconectando agora, Raquel. São crimes contra a mulher. Me parece que né, existe um ódio muito grande, né? E até, não sei, me parece que muitos homens têm um ódio a mulheres mesmo, né, Raquel? Essa é a percepção que eu tenho, na verdade. Porque, assim, tratam a mulher mal, tem um relacionamento com mulher, mas agride a companheira, só fala mal, não quer ter perto, enfim, é um machismo, né? A gente abriu o programa falando sobre isso, e retoma esse assunto Mesmo. aqui agora, né? Bem mesmo, triste, né? A gente abriu Acho o programa falando do machismo sofrido pela ministra Gleisi Hoffmann, uma das mulheres hoje de maior poder na República, e estamos aí falando do assassinato dessa jovem, né, da Vitória. No caso da Vitória, a polícia parece ter encontrado muitas evidências, mas o que a gente não consegue entender ainda, acho que porque eles estão aguardando para confirmar isso, é a motivação, né? O que motivou esse sujeito, esse Maicon, ao que tudo indica, né? A gente tem que aguardar, a gente não sabe ainda, a acabar com a vida dessa menina dessa forma tão violenta, tão agressiva. Eu não sou uma especialista, eu acho que a professora vai poder falar para a que ela gente com voltou. muita mais. Ah, que bom, É. Ela está de que eu ia novo me conosco. arriscar aqui. Vamos trazer a Samira. Samira, vamos ver se agora vai dar certo, né? Eu tinha te perguntado Vocês sobre. Ah, tô te me ouvindo, escutam agora sim. agora? Sim, Perfeitamente. sim. Muito bom. Então Sim, agora sim. que Bem-vinda. bom. Obrigada, Diego, Raquel e Coach. Samira, bom, mais um caso, né, de violência contra a mulher. A gente está falando como isso tem se repetido tanto, né? Não só em São Paulo, no Brasil todo, mas São Paulo também registrando muitos casos. Mas, enfim, é mais do Brasil, não é um caso isolado, nem, né, um estado apenas, infelizmente. Exato, a gente está diante de um crescimento da violência de gênero ao longo dos últimos anos, é algo que se acentuou no pós-pandemia. A gente teve uma estabilidade durante a pandemia desses números e no pós-pandemia os números cresceram assim de uma forma muito dinâmica. A gente até publicou uma pesquisa essa semana que mostrava o crescimento da modalidade de diferentes formas da violência de gênero e algumas formas muito graves que são fatores preditivos do feminicídio, como as agressões físicas, espancamento, tentativa de estrangulamento, ameaças com arma de fogo, que são, né, normalmente nessa escalada da violência, quando a gente fala do ciclo da violência, a gente normalmente usa essa expressão porque não é, quando a gente fala de um feminicídio, normalmente é uma violência que acontece do dia para a noite. Até poderia ser, mas a maior parte dos casos que a gente tem no Brasil são feminicídios íntimos. Então, são parceiros ou ex-parceiros íntimos dessas mulheres que, por algum motivo, resolvem se vingar e acabam assassinando. Então, ele normalmente está vendo uma escalada da violência que vai resultar na morte dessa mulher. O caso da Vitória, eu acho que se destaca tanto por ela ser muito jovem, é uma adolescente de 17 anos, mas pela crueldade, porque além do feminicídio em si, ela foi torturada por dias, tem o abuso sexual, tem o cabelo raspado. E é importante a gente destacar isso e falar aqui, porque muito foi dito sobre crime passional, que isso teria sido um crime passional. E não é um crime passional, né? Um crime passional é um crime que mobiliza a pessoa ali da hora, né, do dia para a noite, sim, num ímpeto em que ela acaba sendo violenta. E nesse caso a gente está falando de um crime que foi planejado. Ela foi torturada por dias, então os assassinos poderiam ter mudado de ideia depois de tê-la raptado. A gente está falando de um crime que teve requintes de crueldade, que foi planejado por pessoas próximas da Vitória, ao que tudo indicam, né? As investigações, pelo menos o que nos foi divulgado até agora, e que tirou uma vida de uma adolescente, assim como, né, de muitas outras jovens que vêm perdendo a vida por conta desse machismo, dessa misoginia que está tão enraizada na nossa cultura. Samira, e o que Samira, provoca as mulheres, que é uma coisa generalizada, né? Estava conversando com o Diogo antes de você entrar, eh, aumentou muito o número de casos de violência contra a mulher e cada vez violência maior, né? Com mais requintes de crueldade, como você falou.
O que mudou na sociedade? Você falou que depois da pandemia que começaram a aumentar os casos. O que está acontecendo com a sociedade brasileira hoje? Que todo dia tem caso. Era uma coisa excepcional quando tinha um caso como esse. Agora todo dia tem dois casos. Hoje tem outro que estava lembrando aqui de Belo Horizonte, de uma adolescente também, né, que foi enterrada em casa com uma laje de concreto, coisas que inimagináveis. Essa Vitória decepara a cabeça dela. Por que nós chegamos a esse ponto? Olha, Coutinho, acho que a gente, assim, no relatório que a gente divulgou essa semana, a gente traz algumas hipóteses para esse crescimento, mas eu quero aqui destacar duas. A primeira tem a ver com o desfinanciamento das políticas de acolhimento a meninas e mulheres em situação de violência. Então, isso é algo que caiu como uma bomba durante a pandemia, porque, enfim, né, a cobertura é curta, o Brasil entrou em crise e, enfim, equipamentos foram fechados, começaram a funcionar um período reduzido, porque eram, né, servidores que estavam afastados, enfim. Naquele momento a gente teve esse processo de, enfim, né, de baixa priorização da política, porque a gente estava vivendo uma pandemia, uma emergência sanitária, mas muitas dessas políticas não foram retomadas ou não têm sido priorizadas, né? Vitória aqui de São Paulo, a gente tem acompanhado, por exemplo, o descaso com as delegacias da mulher por parte do governo do estado de São Paulo, que não direciona recursos, mesmo com valores previstos no orçamento, não executa recursos, por exemplo, para as delegacias da mulher. E, enfim, a gente, na pesquisa, semana, a gente mostrou que quase 50% das vítimas não denunciam, não fazem nada, na verdade. As que vão em alguma delegacia são só 14%. Então, isso para a gente ter uma ideia. E, normalmente, elas procuram uma delegacia da mulher. Então, esses equipamentos especializados são super importantes para o acolhimento de mulheres em situação de violência, que estão, de algum modo, sendo ameaçadas e muitas vezes acabam não levando a sério, né? Já tem ali alguns fatores de risco, alguns elementos que indicam, sugerem que elas vão sofrer uma violência mais grave, mas muitas vezes elas acabam subestimando essas ameaças. E na ausência de recursos humanos e financeiros para esses equipamentos na ponta, isso é o que a gente tem visto em vários lugares do Brasil, infelizmente, né? Se você não tem recurso na política pública, não tem milagre, né? Você não consegue dar conta Samira, dessa demanda. Oi, Raquel. Samira, você citou a pandemia, que foi uma queda nessas políticas, governo Jair Bolsonaro. Você citou o governo de São Paulo, que não está executando, Tarcísio de Freitas, também um governo bolsonarista. Agora, o governo Lula é um governo eleito para ser progressista, trouxe de novo o Ministério das Mulheres, com a ministra Cida Gonçalves. Ele está fazendo o dever de casa dele, a que ele se propôs, ele melhorou essas políticas, está gastando dinheiro com isso? Olha, Raquel, tá, mas a gente tem um limite do que o governo federal pode fazer, né? Então, no ano passado, na verdade, em 2023, o governo federal anunciou a criação de várias casas da mulher brasileira, o próprio Ministério da Justiça, junto com o Ministério das Mulheres, está financiando essas estruturas, os centros de referências da mulher, que é para apoiar estados e municípios no atendimento e no acolhimento dessas mulheres em situação de violência. Então, eu diria que, pensando a ação do governo federal, isso é o que pode ser feito. Mas quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando muito da necessidade de você ter prefeitura e Estado articulados na ponta, né? Porque é uma violência que acontece ali na cidade. Então, ela precisa ter um centro de referência que é vinculado à assistência social, ela precisa ter uma delegacia que vai ser vinculado à área de segurança pública, ou uma casa-abrigo. Então, ainda que o governo federal tenha um papel importante e vem mostrando serviço, né? Diga-se de passagem, eu sei que agora tem toda essa discussão sobre reforma ministerial, tá uma discussão sobre se a Aparecida, que é a ministra das Mulheres, continua ou não, mas eu destaco aqui que ela vem fazendo um ótimo trabalho, uma pessoa muito experiente, ela que criou, concebeu as casas da mulher brasileira lá atrás, que é esse espaço em que você reúne todos os atores num lugar só. Porque é uma coisa que a gente não pensa muito, né? Mas quando uma mulher sofreu uma violência, ela resolve que ela vai fazer uma denúncia. Ela precisa passar pelo IML para fazer o exame de corpo de delito, e às vezes ela tem que atravessar a cidade para fazer isso. Ela precisa falar com a Defensoria Pública, porque tem guarda de filhos, pensão. Então, a Casa da Mulher Brasileira é esse espaço físico em que todos os atores que vão ser mobilizados para o acolhimento da mulher, que ficam no mesmo espaço físico e é muito importante. Agora, o Estado de São Paulo tem uma Casa da Mulher Brasileira, para citar um exemplo.
Então, é suficiente? Não, definitivamente não é. Então, a gente precisa de que prefeitura, estados e União façam uma lição de casa. E, enfim, por vários motivos, seja por questões ideológicas ou por baixa prioridade mesmo, a gestão de segurança pública no estado de São Paulo priorizou o tema do enfrentamento ao crime organizado, que é muito importante. Mas a gente está falando que metade da população do estado tem ficado descoberta porque você não tem políticas específicas de acolhimento à mulher. Mas só para citar aqui o segundo elemento para explicar para o coach aqui um pouco, né, do que explica esse crescimento no Brasil todo, eu acho que além dessa baixa prioridade do ponto de vista do financiamento da política, e isso é muito curioso, porque agora, mês de março, o que a gente mais vê é parlamentar indo fazer discurso bonito em plenário, né? Que as mulheres são maravilhosas, das mulheres das vidas deles, mas na hora quando você tem o poder da caneta, de colocar o orçamento, fazer ele chegar ali na ponta, normalmente isso não acontece. E o segundo tem a ver com um movimento que a gente já vive há alguns anos na sociedade brasileira, mas que eu acho que agora está muito em voga no mundo, que tem a ver com um retrocesso em relação a uma agenda de direitos das mulheres, de modo geral, e da ascensão de um movimento ultraconservador que, por exemplo, interdita o debate sobre gênero nas escolas, para citar uma, né, evidência de como isso funciona. Então, por exemplo, escola sem partido. Como é que a gente vai falar, prevenir violência contra a mulher quando a gente está falando de uma violência que tem raízes culturais e que passa por a gente acolher a vítima, punir o agressor, mas garantir que esses meninos e meninas, que os meninos não sejam agressores amanhã e que as meninas não sejam vítimas, né? Então, a gente tem que estar falando sobre isso na escola, sobre equidade, sobre direitos, sobre educação sexual, para que não fiquem vulneráveis à violência sexual. E, infelizmente, esse debate ele tem sido interditado, né? Ele está interditado no Brasil há muitos anos, já estava antes do governo Bolsonaro, se acentuou na gestão do Bolsonaro. Hoje a gente vê, né, agora Nova York é sede da CSW, que é a grande conferência da ONU sobre direitos das mulheres. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública está lá, a gente está acompanhando os debates. E os Estados Unidos e a Argentina articulando todo um movimento para que, enfim, para que tirem gênero, né, das negociações. Então a gente chega a esse absurdo. Então, quando a gente se nega a falar sobre isso, como é que a gente vai garantir prevenção? A gente tem que falar para essa criança, para esse menino que hoje tem 5, 6 anos, que nas formas de relação que ele estabelece com os amigos e amigas da escola, familiares, não deveriam ser baseadas na violência, que isso não é aceitável, que existem outras formas de solucionar conflito. Mas muitas vezes fica aquela mensagem para a criança de que para você se afirmar na escola, para você se afirmar como um menino, você precisa ser violento. E aí, para piorar, a pesquisa que a gente produziu essa semana revelou que 9 em cada 10 mulheres que sofreram violência no último ano, essa violência foi testemunhada por alguém. E 27% eram os próprios filhos que testemunhavam. E aí a gente também tem uma longa tradição de estudos que vão mostrar os impactos de ser uma vítima, ainda que possivelmente indireta dessa violência, que seja assistindo à violência que a mãe sofre, na vida dessas crianças, tanto do ponto de vista psicológico, mas também como eventual possibilidade de reproduzir essa violência, seja o menino como um agressor, seja a menina como uma vítima, dado que esses comportamentos tendem a ser naturalizados. Samira. Né? Então, assim, não é algo novo, mas que infelizmente a gente não consegue interromper.